Olá, tudo bem? Na aula de hoje, eu vou estar apresentando para você a aba Modify. A aba Modify ela é bem peculiar em relação a todas as outras abas, porque, se a gente observar, a gente tem diversas opções aqui, né, nesses painéis. Podemos observar o seguinte, ó, temos aqui Points, Face, Parcel, Feature Line, Grade, Alinhamento, Profile, Corredor, Intersection, Assembly, Pipe Network, Profile View, Sampline, Section Views, inserir API, deletar API, ferramentas, né, de edições geométricas, né, aqui referente às feature lines, tá? Esses painéis aqui é referente às feature lines, polilinha 3D, né, a 3D Poly, e temos aqui esse painel, né, Modify aqui, aonde temos os comandos básicos, né, que é mover, copiar, stretch, entre outros aqui. O que tem de peculiar nessa aba? Eu estou aqui com um exemplo, só para demonstrar, né, que fica mais fácil o entendimento. Eu tenho aqui uma superfície, que vai ficar mais fácil o entendimento. É o seguinte, eu tenho aqui essa superfície. Quando eu seleciono essa superfície, o Civil ele faz aqui. Ele abre aqui no menu Ribbon, né, uma aba contextual, onde ele traz todas as opções referente, né, às edições dessa superfície. Como exemplo, né, tanto edições quanto elementos, opções que você pode gerar, né, outras propriedades, vamos dizer assim. Como a gente pode ver, a gente pode adicionar, né, labels, dentre essas labels, as labels de elevação para identificar que essa curva de nível aqui seria na elevação X, né? Se eu parar o mouse, ó, eu consigo ver a elevação ali, ó, 970, 018. Posso adicionar uma legenda, né, rodar uma análise. Podemos ver as propriedades dessa superfície, adicionar backlines, né, entre outras opções, virar triângulos, incluir pontos, fazer minimização de áreas, juntar a superfície. Então, todas essas opções aqui, ela só fica disponível, né, quando você seleciona a superfície. Se eu dar um ESC, automaticamente ela some. E o que tem de tão importante e especial nessa aba Modify? Observe o seguinte, quando eu seleciono a superfície, esse menu contextual aqui, ó, da Team Surface, né, da superfície, ele aparece aqui nesse canto e oferece para mim todas as opções, né, possíveis que eu posso estar utilizando. E o que a aba Modify faz? Observe que eu tenho aqui na aba Modify uma opção chamada Surface. E com detalhe, quando eu seleciono a superfície, esse painel aqui nesse menu Ribbon contextual, ele aparece e quando eu tiro a seleção, ele some. Então ele é ativo temporariamente, né, com base na minha necessidade. Selecionei, o que o Civil entende? Agora ele precisa fazer as edições referentes à superfície. Então eu vou habilitar para ele o painel. Beleza. Agora, se você quiser trabalhar com ele já aberto, direto, a aba Modify serve para isso. Se você observar, se eu clicar aqui em Surface, vou dar um clique aqui em cima, ele abre para mim esse painel. E aqui ele coloca para mim, ó, Surface. Aí tem uma observação. Quando eu faço isso, eu mantenho os painéis aqui ativos. Agora, se eu for fazer uma edição aqui nessa superfície, observe que digamos que eu vou inserir um ponto aqui, ó, um ponto. Eu vou vir aqui, ó, editar Surface, adicionar ponto. Ele fala o seguinte, ó, seleciona o ponto. Eu clico aqui, aí ele pediu para colocar a elevação, tá vendo? Porque ele já entendeu que eu tenho uma superfície aqui, eu quero inserir um ponto, beleza? Em alguns casos, ele pode pedir para mim selecionar a superfície em questão, caso eu tenha mais de uma. Nesse caso, se eu tenho uma, ele já entendeu que é essa superfície, tá? Ah, Lucas, eu quero abrir outro menu sem fechar esse aqui da Surface. Basta eu vir aqui em Modify. Eu quero abrir agora o menu referente à edição dos alinhamentos. Então eu clico aqui em cima de Alimit e ele abre para mim, do lado aqui, ó, as opções de edição, né, geométricas, né, de propriedades, entre outras aí, do alinhamento, beleza? E dessa forma eu posso fazer para pontos, tá, que ele vai colocando aqui. Enquanto tiver espaço aqui, ó, ele vai acrescentando. Modify, eu vou pegar aqui o Profile, Modify corredor.
Modify Grade. Agora ele já não tem mais espaço, ele coloca essa seta informando o seguinte, que eu tenho que clicar para selecionar. Vamos inserir mais um aqui para a gente poder ver como é que funciona. Profile View, Sampline, e vamos inserir o Section View. E aí, quando eu venho aqui, ele cria uma lista suspensa, onde eu posso selecionar entre os elementos, tá? A qualquer momento eu posso vir aqui e selecionar. Lucas, eu não quero mais essas abas abertas. Eu posso vir aqui, ó, e clicar em Close. É como fosse, né, aquela mesma opção quando você vai editar um bloco, né? Talvez você não tenha esse conhecimento ainda, mas você vai adquirir. Caso você já tenha, você já sabe do que eu estou falando. Clico aqui, eu vou fechando nessas abas, né? Que eu não quero estar utilizando mais. Beleza? Se eu der um ESC, ele não aceita, né? Fechar. Então, ó, deu um ESC, não aceita. Tem que vir aqui mesmo e ir fechando, ó, uma por uma. Eu, particularmente, eu não acho tão interessante, tá? Isso aqui. Em casos específicos, é bom utilizar. Mas, no dia a dia, geralmente você clica, ele habilita e você usa a opção. Depois que você usa, você tira a seleção, né, dá um ESC, ele volta ao normal, tá ok? Beleza, então desse painel aqui, ó, de Profile View aqui até aqui nesse outro que é a esquerda, né, da esquerda aqui, ó, para o lado esquerdo, é tudo referente a essas opções, né, da superfície, dos alinhamentos, dos pontos, corredor, entre outros. Agora aqui para frente, tá? Daqui, ó, Insert PI até aqui, ó, esses caras aqui, tudo referente a Feature Line, tá? Se você não sabe ainda o que é uma Feature Line, você vai aprender os conceitos dela. Mas basicamente é o seguinte, ó. Vou fazer aqui uma linha aqui, uma polilinha, né? Pode ser, vou fazer uma polilinha 3D, para ficar mais claro aqui, ou uma polilinha mesmo, que faz. Fazer uma polilinha mesmo. Fazer uma polilinha qualquer. Eu vou mudar de aba por enquanto, né? Só para eu poder criar aqui uma Feature Line. Beleza. Vou adicionar ela na superfície. Ok. Tirei aqui, vou voltar para Modify. O que acontece agora? Observe o seguinte, eu estou aqui em Home. Quando eu clico aqui, observe que ele muda automaticamente o menu. Habilitou o Feature Line. E essas opções aqui, elas ficam ativas, né, para mim. Porém, essas opções elas só ficam ativas caso esses dois elementos aqui, ó, estejam habilitados. Eles estão azul, então está habilitado. Ó. Se eu desmarco, sumiu aqui um painel. Ó. Se eu desmarco o outro painel sumiu. Então, você tem que manter eles habilitados aqui para você estar utilizando. Só que em muitos casos, você não precisa trabalhar com Feature Line às vezes. Você precisa trabalhar com uma polilinha 3D. E aí você quer inserir um ponto de elevação nessa polilinha 3D. E aí, para você não precisar ficar fazendo cálculo na mão, você pode utilizar o recurso da Feature Line, né, que é os recursos, né, que é na aba Modify. Você tem esses recursos aqui que você pode utilizar mesmo sem criar uma Feature Line. Observe que quando eu seleciono ela, eu tenho muito mais opções, né, de criação. Enquanto eu utilizando a aba Modify, eu tenho apenas esses aqui, né, que já atende super bem aqui em alguns casos. Mas digamos que eu não tenho uma Feature Line, eu tenho uma polilinha 3D, só como exemplo, tá? Vou pegar aqui nessa elevação e nessa aqui para ele criar, né, um plano aqui. Beleza, eu vou mover ele aqui para o lado, só para ficar visível. Ok. Supondo que eu quero inserir um ponto de elevação aqui no meio. Então, ó, com a opção aqui do Modify, eu posso vir aqui, ó, Insert Elevation, clico aqui, ele fala para mim o seguinte, ó, por exemplo, se eu parar o mouse aqui em cima, ele fala ali, ó, nas observações dele, nas primeiras ali, ó, Insert Elevation Point, ele fala quais são os objetos que eu consigo utilizar com essa ferramenta. Então é sempre importante que você faça essa análise. Para o mouse em cima de uma ferramenta, para você poder observar, entendeu? Com quais elementos ele deixa você trabalhar. Então aqui, ó, clico aqui, venho aqui, ó, clico na linha 3D. Agora eu posso inserir uma elevação. Aqui, ó. Vou clicar aqui, ele colocou esse ponto, ele te pergunta se você quer confirmar essa elevação, senão você poderia digitar outra. Digamos que eu quero, dou um Enter. Pronto, adicionou um ponto de PI. Eu vou aqui no próximo local, insiro um outro. Vem aqui no próximo, insiro outro. Pronto. Agora, se eu selecionar minha polilinha, ó, inserir
2 vértices, tá? Com as respectivas elevações. Então, essa aba Modify ela é interessante nesses casos. Eu posso utilizar outras ferramentas, né? Eu posso deletar um ponto, por exemplo, deletar um PI. Eu clico aqui, ó, posso deletar esse PI e esse outro PI, deixando somente os 2 pontos iniciais que eu tinha. Tá? Então, é bem interessante essa aba Modify por isso. Tá? Em muitos casos, você pode usar ela bastante em alguns casos que a gente vai ver aí para frente. Tá ok? E para a gente poder finalizar aqui a aba Modify, eu tenho aqui essas opções, que são opções comuns, né, como mover, que eu posso selecionar a ferramenta mover a polilinha. Eu posso fazer uma cópia, selecionando aqui, eu posso copiar um objeto, né, duplicar esse objeto. Eu posso dar um stretch, tá, que é um comando que eu vou mostrar com mais detalhe aí para você. Eu mantive aqui embaixo a base, ó, mexi só a parte lá de cima. Escala, a gente escalar, né, elementos, objetos, ó, aumentar o tamanho, diminuir o tamanho. Array, para a gente poder duplicar esse objeto com base em outros objetos. Fillet, para fazer raios, né? Arredondamentos de cantos. Trim, para a gente poder cortar uma determinada linha. Ó, um exemplo. Fazer 2 polilinhas, porque ele está com elevação. Então vai dar zebra. Trim. Clico aqui. Tiro aqui. Então cortei, né, esse elemento. Tá ok? Mirror. Eu quero virar esse elemento para o lado de cá. Então, eu pego o mirror, clico no elemento, dou um Enter, peraí, Enter, clico e ele pergunta, você quer dar o mirror? Sim. Então, segundo ponto, vou falar que eu quero para cá. Pronto. Pergunta se eu quero excluir, eu vou dizer que não, ele mantém o outro lá. Então, eu faço um espelho, né? Eu estou espelhando o meu objeto. Rotate, para a gente rotacionar um determinado elemento, seja por referência ou por um ângulo específico que eu posso colocar. Posso deletar esses objetos, utilizando essa ferramenta aqui, que é o Erase, ou especificamente o Delete, né? Também eu poderia selecionar e deletar no teclado. O Explode, um exemplo, eu tenho aqui uma polilinha fechada, é um limite. Eu chego aqui ó, com o Explode, ó, seleciono o comando, seleciono o elemento, explodo, tirando aqui a união. Tem a opção de Offset, eu posso dar um offset, especifico uma distância, 5 metros. Clico aqui e dou um offset para o lado que eu quero. Lembrando que o offset aqui ele só funciona em polilinhas que não contém elevação. Se você observar, eu tenho aqui o offset comum para linhas que não contêm elevação. E eu tenho o offset feature line, que é esse comando aqui, onde eu posso utilizar ele para polilinhas 3D. Observe que aqui é uma polilinha 3D, aqui nas propriedades. Se eu utilizar o comando offset normal, o que vai acontecer? 5 metros. Eu vou dar um Enter, ele até faz, né, o movimento como ele fosse acrescentar uma linha. Quando eu clico, ó, ele não aceita. Ó. Diferente daqui, se eu clicar, ele já pega. Beleza? Agora, com essa ferramenta, eu consigo criar um offset, digamos que é 5 metros. 5 metros. Vou clicar na linha, na polilinha 3D. Eu não quero só um, não quero múltiplos, quero apenas um offset. Clico aqui, é 0 mesmo a elevação. Ele já criou para mim o offset dessa linha. Então, tem diferença entre o offset, utilizado aqui nas ferramentas da Feature Line, para o offset utilizado aqui nessa aba Modify aqui, que é o offset comum. Clicando aqui, temos aqui mais opções, tá? Como quebrar um segmento de linha em determinado ponto, cortar uma região, né, que é o break, dividir uma linha dependendo do que a gente, da região que for, entre outras coisas que a gente pode depois estar vendo aqui com calma, tá? Então, para você ver, a aba Modify é basicamente esses elementos aqui, tá? Que vai auxiliar bastante aí na sua jornada, né, durante nosso curso, tá ok? Lembrando novamente, esses botões que tem essa seta aqui embaixo, você clicando, você pode ver mais opções, e clicando aqui nesse ícone, você deixa esse cara fixo. Enquanto você estiver na aba Modify, você vai poder usufruir dessas opções aqui. Você mudou de aba, automaticamente ele se recolhe, beleza? Então, só para ficar aí
registrado essa observação referente à aba Modify, né, com todos os seus respectivos itens, painéis, né, e detalhes aí, tá, que a gente vai ver com mais calma também mais para frente, como a gente utiliza aqui esses elementos aqui, né, que é os que eu mais utilizo. Esses aqui, como eles já vêm de forma automática, com a criação dos objetos, né, alinhamento, seção transversais, surface, então eu não fico usando tanto eles dessa forma aqui. Eu utilizo mais esses aqui, né, que eu trabalho muito com polilinha 3D, em muitos casos, então eu uso aqui para facilitar a minha vida sem precisar gerar uma feature line, entre outros critérios aí, beleza? Então, basicamente, a Modify é isso. Vamos seguir aqui para a nossa próxima aula referente aí à apresentação da interface do Civil 3D. Te vejo na próxima aula. Até lá.